Uma notícia surpreendente saiu do Irã. Parece que as negociações vão voltar, mas enquanto isso acontece, as pessoas envolvidas nisso estão sendo substituídas aos poucos. Ao mesmo tempo, a influência da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, está ficando ainda mais forte dentro do sistema. E enquanto há confusão interna do lado de fora, a pressão militar dos Estados Unidos no Oriente Médio continua aumentando. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou que o terceiro porta-aviões já chegou à região. Isso significa que agora a crise interna e a pressão externa estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é muito importante para criadores de conteúdo. Muito obrigado. Vamos relembrar o que aconteceu nos últimos dias. Houve relatos de que algumas figuras-chave no Irã foram colocadas em prisão domiciliar. Isso inclui Masoud Pezeshkian, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e o presidente do parlamento, Muhammad Bagher Ghalibaf, que também lidera a equipe de negociações. Agora, há um novo desenvolvimento. Parece que o principal negociador foi forçado a deixar seu papel na equipe de negociações. É importante esclarecer que ele não foi removido do cargo de presidente do parlamento. Ele ainda ocupa essa posição, mas, do lado das negociações, ele foi removido da liderança. E esse não é um papel simples. Dentro do Irã, ele também é uma figura importante. E por causa disso, ele era quem conversava diretamente com J.D. Vance nas discussões anteriores. Mas agora, ele não está mais nessa posição. E é aqui que começam as perguntas. Por que ele foi removido? Um dos motivos que estão surgindo é que ele teria tentado incluir a questão nuclear nas conversas com Washington enquanto estava no Paquistão, cerca de 2 semanas atrás. E isso não agradou à Guarda Revolucionária Islâmica. Segundo relatos, os comandantes ficaram irritados, e foi aí que começou a pressão para tirá-lo do cargo. Lá, começaram as conversas sobre quem iria substituí-lo, e um nome que está surgindo é Said Jalili. Se esse nome lhe parece familiar, ele também foi um dos críticos mais ferrenhos da equipe de negociação na época, e ele também é uma das figuras linha dura mais proeminentes dentro do Irã. Em outras palavras, enquanto dizem que as negociações estão voltando, parece que o controle dos linha dura está ficando ainda mais forte. E se isso continuar, não se trata apenas da substituição de uma pessoa. Pode ser uma mudança na direção de toda a negociação. Tudo começou depois que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, falou. Segundo ele, o Estreito de Hormuz já está aberto para os navios. Mas quase imediatamente isso foi contestado pela Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC. Eles disseram diretamente que não é o Ministério das Relações Exteriores que controla o estreito, e sim eles. E de acordo com o IRGC, Hormuz não está aberto. Só por aqui já dá para ver o conflito. Dentro do próprio governo, 2 partes do mesmo estado dizem coisas diferentes. E enquanto isso acontece, outro nome surgiu, Said Larijani. Ele apoia a linha do IRGC, e a situação ficou ainda mais tensa quando ele falou em público. Segundo ele, se o líder supremo realmente apoia os negociadores, ele deveria se pronunciar publicamente e falar de forma clara. Caso contrário, a Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, é que agiria contra eles. Ele ainda chamou Coup plotters, ang mga negotiator. Imagine só, oficiais do governo sendo chamados de inimigos do próprio sistema em público. Sim, essa postagem também foi apagada imediatamente, provavelmente menos de 1 hora depois de ser postada. Mas mesmo que o post tenha sumido, o efeito permaneceu. Isso só aumentou ainda mais a tensão dentro do Irã. Apareceram apoiadores do regime nas ruas contra as negociações. Nesse momento, surgiram notícias sobre prisão domiciliar de alguns negociadores, tornando a situação ainda mais complicada. Porque a pessoa que era contra as negociações desde o início, agora pode acabar fazendo parte da equipe de negociação. E é possível que ele ainda lidere isso. Se isso acontecer, fica uma grande dúvida se a conversa ainda terá algum rumo. Mas mesmo com toda essa confusão, há um pequeno sinal de que o processo ainda está em andamento. Há relatos de que as negociações estão voltando aos poucos. Depois de 2 dias em que parecia não haver um controle claro sobre quem liderava o país, já há relatos de pessoas que viajaram para o Paquistão. E provavelmente é lá que será discutido o próximo passo. Mas antes que tudo avance, ainda há uma grande pergunta que continua sem resposta. Onde está o líder supremo? Desde que o conflito começou, ele ainda não foi visto nem ouvido. Há especulações de que ele foi ferido no primeiro ataque.
O ataque que matou seu pai, Ali Khamenei, o que o público sabe é que ele está vivo. E ele foi escolhido para ser o novo líder supremo pelas pessoas no poder. Mas até agora ninguém sabe onde ele está. E se ele ainda está realmente no controle? De acordo com um novo relatório do The New York Times, a situação do líder supremo é ainda pior do que as informações iniciais indicavam. Mojtaba Khamenei está com uma lesão grave na perna. E só nos últimos 2 meses ele já passou por 3 cirurgias. Mas mesmo após passar por várias cirurgias seguidas, ainda há uma grande possibilidade de que ele precise usar uma prótese. Há um paralelo curioso aqui na história da família dele. O pai dele, Ali Khamenei, também perdeu uma parte do corpo depois de ser atingido por uma explosão quando ainda era presidente. Mais tarde, ele usou um braço protético. E agora parece que o filho também vai enfrentar a mesma situação. Mas no caso dele é na perna. Mas o relatório não termina aí. O relatório também aponta queimaduras graves no rosto e lábios dele. Aqui é possível que ele tenha um problema permanente na fala. Há uma grande chance de que ele precise de cirurgia plástica antes de aparecer novamente em público. E aqui a situação fica ainda mais sensível porque agora o acesso a ele está praticamente fechado. Apenas algumas pessoas têm permissão para se aproximar, incluindo sua equipe médica e seu círculo mais próximo. Há um motivo claro para isso. O Irã não quer que outros saibam onde ele está sendo tratado, especialmente Israel, para que não encontrem uma maneira de atacar sua localização. Segundo o relatório, o próprio presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, que é um cirurgião treinado, faz parte da equipe médica, junto com o ministro da Saúde do país. Isso significa que a mais alta liderança do governo está diretamente envolvida no estado dele. Mas além da equipe médica, há outro grupo que tem acesso a ele, seu círculo íntimo, e é aqui que a situação se torna mais complicada. Porque isso inclui alguns comandantes seniores da Guarda Revolucionária Islâmica. São eles que lhe dão conselhos todos os dias. E quem tem acesso também tem influência nas próximas decisões. Enquanto isso, outros oficiais praticamente não conseguem mais se comunicar com ele. Eles não podem mandar mensagem ou e-mail, pois temem que qualquer comunicação eletrônica seja rastreada. Em outras palavras, o líder do país está praticamente isolado, o acesso é limitado, e as pessoas ao redor dele agora são as que mais influenciam os rumos do Irã. Devido à segurança extremamente rígida, se alguém quiser fazer uma pergunta, dar uma atualização ou pedir uma decisão, isso não é feito por mensagem de texto ou e-mail, tem que ser escrito à mão. A nota é entregue ao mensageiro e levada de moto até Mojtaba Khamenei. O mensageiro retorna com a resposta, também escrita à mão, ou seja, voltaram ao sistema antigo. Parece que o estilo de comunicação é do século XIX, mas segundo o relatório, o líder supremo mantém clareza de pensamento mesmo assim. Ele ainda consegue tomar decisões, mesmo que não consiga se mover bem fisicamente, mentalmente ele ainda é capaz de liderar o país. Mas há um detalhe importante. Ele não toma decisões sozinho. É aí que entra seu círculo interno, que funciona como um conselho de administração. Ele é como o presidente desse conselho, e as pessoas ao redor dele é que dão conselhos e votos. Em cada decisão importante é como se houvesse um sistema de votação. Quando eles entram em acordo, só então sai a decisão final. Isso significa que não é só uma pessoa que controla, mas sim um pequeno grupo que tem acesso a ele. E esse grupo tem grande influência na direção do país. Então, se agora há notícias de que as negociações estão sendo reabertas, é possível que isso tenha aprovação do líder supremo. Mas vem com certas limitações. Existem linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. Por exemplo, pode ser proibido discutir o Estreito de Hormuz ou dar concessões sobre o urânio. Os detalhes exatos ainda não estão claros, mas à medida que as negociações avançam, isso vai sendo revelado aos poucos. E provavelmente essas limitações vêm diretamente do líder supremo. Agora, nas últimas atualizações, parece que a diplomacia voltou a avançar. Abbas Araghchi está indo para Islamabad. Enquanto as negociações avançam, ele está levando uma pequena delegação. De acordo com fontes do Paquistão e do Irã, espera-se que haja uma segunda rodada de conversas entre os Estados Unidos e o Irã. Mas, por enquanto, ainda não está claro quando exatamente acontecerá a próxima conversa. Isso indica que a viagem atual do ministro das Relações Exteriores do Irã não visa um encontro imediato com os Estados Unidos.
Mas o foco está em conversar primeiro com outros países, incluindo o Paquistão e outros atores-chave. E com base no que disse Abbas Araghchi, ele não vai visitar apenas um lugar. Esta é uma viagem em sequência, indo para Islamabad, Mascate e Moscou. Agora, isso é interessante, porque cada destino tem seu próprio motivo pelo qual é importante. Vamos começar por Mascate, que já foi mediador antes mesmo do conflito estourar. Mas durante todo esse tempo, eles eram vistos como mais próximos do Irã. E por causa disso, os Estados Unidos não os usaram novamente como mediadores. Eles podem ter sido um dos motivos do fracasso das negociações anteriores. É surpreendente que eles sejam considerados de novo agora, depois Paquistão. Este é o mais claro. Eles são atualmente o principal mediador nas negociações em andamento. Então é natural que Araghchi vá até lá primeiro para acertar os próximos passos. Mas o mais interessante é a Rússia. A Rússia é aliada do Irã há muito tempo. E se voltarmos ao plano de ação conjunto global, em 2015 houve um arranjo importante. Naquela época, parte do urânio enriquecido do Irã foi transferido para a Rússia como parte do acordo. Isso significa que a Rússia já está acostumada com esse tipo de papel. Por isso, se há um novo acordo nuclear sendo discutido agora, faz sentido que o Irã volte a se coordenar com eles. É possível que estejam discutindo a logística. O que será feito com o urânio caso haja um acordo também pode ser outra coisa. Por exemplo, que tipo de apoio a Rússia pode oferecer se o cessar-fogo entrar em colapso novamente? Ou então, se houver um acordo de paz de longo prazo, a Rússia está disposta a oferecer garantias ou apoio de retaguarda? Nas declarações públicas, Araghchi diz que a pauta é apenas sobre assuntos regionais. Mas está claro que o que está sendo discutido aqui é muito mais profundo. Embora os Estados Unidos não participem diretamente desta viagem, cada reunião no Paquistão, Omã e Rússia é uma preparação para uma conversa maior que está por vir. Porque se você pensar agora, vamos voltar ao último destino, Omã. Isso realmente é um pouco estranho. Sim, eles já foram mediadores antes mesmo da guerra começar. Mas agora parece improvável que os Estados Unidos permitam novamente que eles desempenhem o mesmo papel. Por quê? Por causa das declarações que eles fizeram recentemente. Desde que o conflito começou, ficou claro que eles favorecem mais o Irã. E houve ocasiões em que as informações vindas deles estavam erradas ou eram questionáveis. Por isso, os Estados Unidos perderam a confiança em Omã como mediador. Mas mesmo assim, há outro motivo pelo qual Omã é importante na conversa. Não se trata apenas de diplomacia, mas também de geografia. Omã fica diretamente ao lado do Estreito de Hormuz, de um lado o Irã, do outro Omã. Isso quer dizer que controlar o estreito não pode ser decisão de um só país. E é aqui que entra a possível estratégia do Irã. Há muito tempo eles dizem que querem um controle compartilhado de Hormuz junto com Omã. Isso não é simples. Não é realista esperar que a comunidade internacional permita que o Irã controle totalmente o estreito. O verdadeiro objetivo deles parece ser obter vantagem nas negociações. Parece que essa pode ser a abordagem deles. Estamos dispostos a recuar em nossa reivindicação sobre Hormuz, mas em troca, precisamos conseguir algo. Pode ser alívio econômico, suspensão de sanções ou alguma outra concessão estratégica. Em outras palavras, não se trata apenas de conversar, é uma forma de posicionamento. Cada viagem, cada reunião faz parte de um jogo maior onde o Irã tenta conseguir o melhor acordo possível antes de decidir se vai lutar ou negociar. É possível que o Irã queira algo maior em troca, como sanções mais brandas ou mais fundos para reconstruir o país depois do conflito. Ainda não está claro o que exatamente eles estão pedindo, mas a direção é evidente. Eles estão fortalecendo sua posição antes de entrar em negociações mais sérias. Por isso, essa viagem de Abbas Araghchi a 3 países não é apenas uma visita simples, é uma estratégia. Enquanto estou gravando isso, ele ainda está no avião, a caminho do Paquistão. Mas enquanto isso acontece, surgiu um novo desenvolvimento. De acordo com o relatório da Axios, 2 autoridades dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, também devem ir ao Paquistão nos próximos dias. Agora, se você pensar bem, isso não é uma reunião instantânea. Mesmo que eles saiam imediatamente, a viagem ainda vai levar cerca de 16 horas. Por isso, é improvável que eles e Araghchi estejam lá ao mesmo tempo. A visita do ministro das Relações Exteriores do Irã deve ser breve. Uma reunião de algumas horas, depois já partem para o próximo país. Mesmo sem se encontrarem logo, isso ainda tem significado.
Isso mostra que ambos os lados, o Irã e os Estados Unidos, já estão se preparando para a próxima rodada de negociações. É possível que Araghchi traga uma mensagem sobre quando e como isso será feito. E mesmo que os detalhes ainda não estejam claros, uma coisa está clara: a diplomacia começa a se mover novamente. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, há um outro desenvolvimento ainda maior por trás. Neste ponto, fica ainda mais claro o quão delicado é o equilíbrio da situação. Não se trata apenas de uma simples conversa entre dois países. É um sistema complicado onde cada movimento tem uma reação correspondente. De um lado, a diplomacia, conversas, condições e compromissos que estão sendo articulados. Do outro lado, a pressão, movimentos que não atacam diretamente, mas vão aos poucos aumentando a pressão sobre o adversário. Esses dois não se separam, movimentam-se juntos. Enquanto há diplomatas conversando a portas fechadas, há decisões sendo tomadas no campo que têm efeito direto no rumo das conversas. Isso significa que cada ação no terreno pode mudar o tom da negociação, e cada movimento na mesa de negociação pode desencadear uma nova ação no campo. É como duas linhas correndo lado a lado, e mesmo que eles não se encontrem diretamente, eles têm um grande impacto um no outro. E é aqui que o timing se torna crítico. Por causa dessa situação, não é importante apenas qual decisão é tomada, mas também quando ela é feita. Uma ação correta no momento errado pode causar um problema ainda maior, e uma decisão atrasada pode perder o seu efeito. Por isso, para os líderes, não basta ter um plano. Eles também precisam entender a situação, saber quando recuar e quando demonstrar força. E quanto mais tempo essa situação se prolonga, mais difícil se torna cada próximo passo. Porque à medida que a tensão aumenta, a margem de erro diminui. Uma interpretação errada, um movimento errado, uma ação para a qual não se estava preparado pode causar uma reação em cadeia, que é difícil de parar. E nesse nível de conflito, essas reações em cadeia não ficam apenas entre dois países. Elas se espalham rapidamente. Os aliados podem ser afetados. Países que não estão diretamente envolvidos podem ser afetados, e a situação pode se expandir além da intenção original. Então, mesmo que haja notícias dizendo que as negociações estão voltando, isso não significa que a tensão está diminuindo. Em muitos casos, ambos aumentam, as conversas e a pressão. E aqui, uma coisa fica mais clara, que a situação atual não é simplesmente uma escolha entre guerra ou paz. É um processo em que ambas as opções estão sendo preparadas ao mesmo tempo. E quanto mais essa situação se prolonga, outra camada vai surgindo aos poucos. O efeito disso no próprio timing das decisões, porque nesse nível de tensão, não é só o que será decidido que importa, mas também quando isso será feito. Há momentos em que uma ação está correta, mas por causa do timing errado, ela acaba causando um problema ainda maior. E há decisões que podem parecer arriscadas, mas quando feitas no momento certo, tornam-se a chave para evitar uma situação ainda pior. Por isso, enquanto as negociações acontecem, eles não pensam apenas no que será discutido, mas também em quando isso será revelado e quando será mostrado ao público. Devido a esse arranjo, cada movimento exige cálculo cuidadoso. Não é apenas uma reação, mas sim um passo planejado que tenta controlar o impacto que isso terá no que vai acontecer a seguir. E quanto mais complicada a situação fica, mais limitadas se tornam as opções, porque a cada hora que passa, algumas opções vão desaparecendo aos poucos, e as que restam são mais difíceis, mais arriscadas e com consequências mais graves. Por isso, neste ponto, não se trata mais apenas de como a situação vai terminar, mas de como evitar que ela piore. E em uma situação como essa, até a menor mudança de direção pode causar um impacto maior do que o esperado. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou que o terceiro porta-aviões já chegou ao Oriente Médio, e isso não é pouca coisa. Pela primeira vez desde a Guerra do Iraque, 3 porta-aviões estão simultaneamente mobilizados na região, incluindo o USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford e USS George H. Dawson. Juntos, eles transportam mais de 200 aeronaves e mais de 15 mil marinheiros e fuzileiros navais. Se olharmos no mapa, um está no Mar Vermelho, outro perto do Mar da Arábia, onde está sendo feito o bloqueio, e outro ainda está se aproximando da mesma área. Isso significa que enquanto os diplomatas conversam,
A presença militar está ficando ainda mais forte. E isso não é apenas uma simples pressão, é um posicionamento completo. Na verdade, de acordo com Duncan, já há 34 navios que recuaram depois de serem barrados pelo bloqueio dos Estados Unidos. O motivo é simples, eles não querem arriscar. E é aqui que você vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, negociação. Por outro lado, demonstração de força. E com o passar do tempo, ambos ficam mais intensos. Aqui está uma imagem ainda mais clara do que está acontecendo. O Comando Central dos Estados Unidos continua a impor um bloqueio rigoroso. E não é seletivo. Qualquer navio, não importa de que país seja a bandeira, desde que vá para o Irã ou venha do Irã dentro do perímetro do bloqueio. Eles monitoram todos os movimentos dos navios. Quem entra ou sai, mesmo os que estavam longe no início do bloqueio, podem ser interceptados se necessário. Na última atualização, 34 navios enfrentaram o bloqueio e decidiram recuar, mas houve um navio que não obedeceu, o navio motorizado Tusca, e agora ele está sob controle dos Estados Unidos. Isso significa que a mensagem é clara, não é apenas um aviso. O bloqueio está sendo realmente aplicado. Esse é o maior impacto para o Irã. Sua capacidade de armazenamento de petróleo está se esgotando aos poucos. Eles não conseguem exportar o petróleo, mas também não querem parar a produção. Então, o que acontece é que o estoque só vai acumulando cada vez mais. E como a capacidade de armazenamento deles é limitada, isso vai encher rapidamente. Para adiar esse problema, eles tomaram uma medida incomum. Eles estão reativando antigos petroleiros, aqueles que não eram usados há muito tempo. Mas não é para exportar, é para usá-los como armazenamento flutuante. São como tanques de óleo flutuantes. Eles vão colocar o petróleo lá dentro e vão deixar apenas no porto ou no Golfo Pérsico, só para ter onde guardar o excesso de oferta, mas isso é só temporário. O verdadeiro problema é que eles não querem fechar os poços de petróleo, e há um motivo. Fechar um campo de petróleo não é como apertar um interruptor, que você pode ligar de novo a qualquer momento. Em muitos casos, quando ele fica desligado por muito tempo, são necessários bilhões de dólares para voltar à operação normal. E mesmo que volte a funcionar, normalmente a produção diminui. Às vezes, perde-se de 5 a 10% da capacidade. Essa é uma perda permanente. Então, para o Irã, simplesmente parar a produção não é uma opção. Eles preferem buscar um acordo, antes que seus estoques fiquem completamente cheios. Porque se isso acontecer, eles serão forçados a fazer o que não querem. E aí o problema deles vai aumentar ainda mais. Não só agora, mas também a longo prazo. Existe outro motivo pelo qual esse bloqueio é tão doloroso para o Irã. E isso está diretamente ligado ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC. Toda a operação do IRGC depende da receita do petróleo. É daqui que vem o dinheiro para pagar os soldados, os que estão de plantão nos postos de controle e até mesmo as milícias locais que eles usam para controlar as áreas. Isso significa que, se o fluxo de dinheiro do petróleo parar, não será só a economia que será afetada. Até a lealdade das pessoas dentro do sistema será abalada. Aos poucos, tudo vai se quebrando. E isso é o mais perigoso para o governo. Principalmente se lembrarmos o que aconteceu em janeiro, quando surgiram vários protestos. Por isso, eles não podem perder o controle agora. E é aqui que entra outro desenvolvimento ainda mais grave. Dentro do Irã, as execuções continuam sem parar. Só nesta semana, um estudante de 24 anos foi executado. Ele participou do protesto em janeiro. Segundo o governo, ele teria incendiado um prédio. Mas ele negou essa acusação. E o pior, ele não teve um julgamento justo e adequado. Foi condenado rapidamente e executado imediatamente. E não foi só ele. Outra pessoa também foi enforcada. Um ex-funcionário da Organização de Energia Atômica do Irã. Segundo as autoridades, ele seria um espião de Israel. Mas como no caso anterior, ele também negou as acusações. E novamente, não houve um julgamento claro e justo. O processo foi rápido. A sentença foi rápida. A execução foi rápida. Em outras palavras, o sistema acelera a aplicação da punição, mesmo sem ter todas as evidências completas, porque as decisões tomadas antigamente pelos líderes ainda afetam até hoje a forma como o Irã atua como país.